2020 foi o ano, né, gente? 2020 foi o ano para todo mundo, com certeza. Todo mundo tem uma memória que todo mundo fala que vai esquecer 2020, mas não vai dar para esquecer, porque aconteceu algo ou você viveu alguma coisa que marcou a sua vida, a sua história. E comigo também não foi diferente. Em 2020, para mim foi o ano. Foi um ano de muito crescimento. Foi um ano de grandes desafios, foi um ano que eu trabalhei bastante, foi um ano que eu trabalhei mais e, como consequência, é por isso que eu vim aqui depois de tanto tempo, eu voltei com esses vídeos para contar para vocês por que eu sumi da internet, não gravei mais vídeos no YouTube. E sim, é porque eu ganhei de presente em 2020 um burnout. E eu vou contar para vocês como é que foi a minha experiência com burnout e o que isso me ensinou, tem me ensinado, porque depois, ao longo do tempo, eu vou gravar mais vídeos falando sobre burnout para vocês, o que é estresse, o que é esgotamento, o que é cansaço. E aí isso só me motivou a querer ajudar ainda mais as mulheres a saberem equilibrar ou ter harmonia em sua vida, mais harmonia em sua casa, viver uma vida mais leve, compreender o que é intensidade, o que é calma, o que é leveza, e eu vou explicar tudo o que aconteceu para vocês em detalhes. Mas antes disso, não se esqueça de deixar um like, porque afinal, gente, eu mereço, depois de tanto tempo, gravar um vídeo, começar 2021, ali, com tudo. Vamos lá? Gente, então, o que aconteceu? Eu me lembro a data específica. No dia 7/7 foi a noite do meu aniversário, foi quando tudo começou. Mas é muito interessante porque eu, como psicóloga, coach, que cuido do desenvolvimento humano, você vai falar: Luciene, quer dizer então que você teve um burnout e você não percebeu? Eu falei: não, eu não percebi. E as pessoas que têm um burnout, dificilmente elas vão perceber se elas não veem vídeos, se elas não fizerem um processo de desenvolvimento pessoal como muitas vezes é esperado. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque o burnout ele tem sintomas físicos e sintomas emocionais. E é uma junção de tudo isso. O que aconteceu? Quando entrou a pandemia, eu estava no meu ritmo, todo a vapor, com projetos, cursos, treinamentos, palestras. E entrou a pandemia e aí todo mundo ficou em casa, os meus filhos deixaram de ir para a escola, eu e o meu marido trabalhando em casa, e foi o momento onde eu mais trabalhei. Eu já tinha projetos sendo desenvolvidos e também eu recebi muito mais convites, tanto para desenvolver cursos como palestras, lives, parcerias, e eu vi isso como uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento. E o que acontece? Trabalhei muito, eu trabalhava da hora que eu acordava à hora que eu dormia. Então, assim, das 9, 8 horas da manhã até as 10, 11, meia-noite. Eu tinha uma agenda cheia de clientes e eu chegava a atender clientes. O meu último cliente era às 11 horas da noite, então eu ia atender meia-noite. Eu ia fazer uma live às 10 horas da noite, eu ia terminar lá para as 11h30 e aí ia dormir 1h30, 1h, e no outro dia trabalhando. O que é o burnout? De uma forma bem resumida, o burnout ele é um desequilíbrio entre os fatores protetores com os fatores estressores. E eu não percebi que eu estava vivendo um período, uma sobrecarga de trabalho e um período de estresse muito grande sobre essa pressão. Porque imagina, além disso de eu ter os meus 3 filhos em casa e conduzir todo o meu trabalho, eu tinha que acompanhá-los na escola. Então eu na minha cabeça achava que eu conseguia administrar isso tudo não de forma tranquila, de forma bem cansativa, mas eu conseguia administrar isso. Além da casa, né, da roupa, de todas as atividades que a gente continuava mantendo, porque estávamos só nós nesse período da pandemia. E eu continuei trabalhando, até que no dia 7/7, foi o momento onde eu acordei de madrugada. Eu já vinha sentindo, isso é muito interessante, eu quero que vocês, se você conhece alguém que está muito estressada, que está muito esgotada, que reclama muito de cansaço, que reclama de problemas de insônia, acorda de manhã exausta, isso são sinais que o nosso corpo vai dando. Mas bom, eu tô trabalhando muito, eu acordo cansada, é natural. Bom, aí de repente eu acordei no dia 7/7 à noite, com uma dor de garganta. Só que eu já vinha há uns 2 meses sentindo uma dor de garganta.
E essa dor de garganta, ela passava, ela não era forte. Então eu tomava um anti-inflamatório, eu tomava um remédio para dor e essa dor passava. E eu percebia que eu tinha alguns momentos de insônia, assim. Então eu ficava pensando em tudo que eu tinha para fazer no outro dia. Então, nossa, eu tinha que fazer isso, isso e aquilo. Eu tinha uma ideia, outra ideia. Eu ia dormir 1, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu já cheguei a ficar até 5 horas da manhã trabalhando na minha cabeça. Por quê? Porque eu estava tendo ideias, projetos, elaborando cursos, trabalhando, né? E muito motivada com tudo aquilo que eu poderia fazer. E aí, eu comecei a aparecer na minha pele, antes do dia 7/7, começou a aparecer uma mancha aqui no meu rosto, que eu achei, bom, com certeza eu usei alguma maquiagem que me deu um problema aqui, dermatológico, então vou ter que passar uma pomada para tentar resolver isso pós-pandemia, porque não dava para você inventar de ir no médico nesse período. Mas no dia 7/7 eu acordei com aquela dor de garganta, uma dor muito forte, muito forte. E o meu marido me arranjou um remédio, um anti-inflamatório. Ele foi buscar, a dor era tão grande que nem eu fui buscar, ele mesmo foi buscar pra mim. E eu tomei esse medicamento. No outro dia eu fui no médico. Agora você imagine, meia pandemia, você ir lá no médico e falar, olha, eu tô com dor de garganta. Bom, Covid. Então foi um estresse só para mim conseguir ser atendida e alguém abrir minha boca, porque era bem no começo, né? Ninguém sabia muito como é que era. Então, para alguém abrir a minha boca e falar, não é Covid, essa infecção de garganta. Quando eu fui no médico a primeira vez, o médico falou assim, só tá vermelho, isso daí é uma virose. Toma ibuprofeno, né? E um anti-inflamatório e tá tudo certo. Bom, tomei lá 7 dias, depois de 2, 3 dias voltou a doer. Na verdade nem melhorou 100%. O que aconteceu? Eu retornei ao médico. Falei, olha, fui no médico, ele falou que era uma virose, mas olha, eu tô vendo, minha garganta tá inflamada. E ela pegou e falou assim, então eu vou te passar um antibiótico. Eu entrei no antibiótico, mais 10 dias de antibiótico. Se você não conseguir, se isso não passar, depois de 10 dias, você procura um médico já especializado, porque não dá pra ficar tomando antibiótico. Passou 10 dias, tomei antibiótico, melhorei um pouco, depois de uma semana eu comecei a ficar mal. Só que com isso, gente, começaram a vir outros sintomas. Apareceu uma infecção de urina, com isso eu comecei a ter candidíase, com isso eu comecei a ter crises ansiosas, que não eram bem crises ansiosas. Na verdade, o meu corpo, ele era como se eu sentisse que eu ia passar mal, tinha um desequilíbrio ali. Isso estava muito relacionado com o intestino. Então, eu comecei a apresentar problemas gastrointestinais e eu tentando procurar isso. Só que quando eu ia no médico, eu falava assim, olha, eu tô com um problema na garganta, tô sentindo uma dor na garganta, mas eu também tenho candidíase, mas também tô com problema gastrointestinal, eu não tô conseguindo ir, né, ao banheiro, eu não tô sabendo o que fazer. Eu dava para perceber que todos esses sintomas, eles não tinham ligação uma coisa com a outra. Chegou ao ponto que eu achei que ou eu tinha uma doença grave, ou meu marido achou que eu já estava inventando coisa, porque eu não estava bem, eu não ficava bem nenhum dia. Sem falar que nos aspectos emocionais, eu não tinha energia nenhuma. Fora do trabalho, eu não tinha vontade de falar, de conversar. Os meus filhos falavam comigo, eu não tinha paciência de ouvir. Eu comecei a ficar muito esquecida, muito esquecida. Eu não conseguia lembrar onde eu deixei a chave. Se eu saía, eu esquecia de levar a chave e me tranquei para fora. Já aconteceu de eu trancar meus filhos para fora. Ou seja, quando eu atendia 2, 3, 4 pacientes, só que tudo isso aconteceu num período de férias, o que foi que me ajudou bastante. Então, quando eu atendia pacientes, eu ficava muito esgotada. É um cansaço, assim, como se eu tivesse trabalhado abissalmente e não tinha trabalhado. Tudo isso eu ganhei um burnout. Mas isso me ensinou muita coisa. E eu fico muito feliz de hoje poder estar aqui contando isso para vocês, compreendendo realmente o que é o estresse, compreendendo realmente o que é o esgotamento. E aí você vai falar para mim, Luciene, mas como é que você conseguiu sair, né, de tudo isso? O burnout não é algo, o esgotamento não é algo que você se cura de uma hora para outra ou só com medicamento. Você tem que criar um novo estilo de vida, totalmente estilo de vida. Eu ainda, quando eu não sabia, não tinha caído a ficha que isso era emocional,
que todos os sintomas físicos que eu tinha um fundo emocional, eu procurei uma médica de saúde natural e eu contei todo o meu relatório para ela. Eu procurei ela porque eu já tinha percebido, olha, eu acho que o que eu tenho era uma desbiose no intestino. E aí, quando ela me ajudou, ela falou assim, olha, você, a partir de hoje, vai tirar o glúten, vai tirar a lactose, vai tirar o açúcar, vai beber 1,5 litro de água, vai descansar muito e eu vou te dar suplementos alimentares para que você possa reequilibrar o seu corpo, reequilibrar a sua energia, o seu foco, a sua mente. E eu estou nesse processo, ainda tomo suplementos para poder manter toda a minha energia, para ter um equilíbrio na rotina. Tive que reinventar toda a minha alimentação, consegui me superar em vários aspectos que eu nunca imaginei. Tomar café sem açúcar é uma coisa que eu achei inacreditável, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer. Então, o burnout me ensinou que eu era mais forte do que eu imaginava e que eu tinha fraquezas que eu precisava olhar, né, que era realmente a intensidade que eu fazia as coisas, que era a força que eu gastava para fazer as coisas, era saber dar um tempo na hora que eu precisava dar um tempo, era descansar na hora que eu precisava descansar, era pedir ajuda na hora que eu não conseguia dar conta, porque eu falava, não, eu consigo, não, é possível dar, e eu cheguei no meu limite, no fundo eu falo, olha, eu cheguei lá no fundo do poço, foram muitos sintomas, eu elenquei aqui os principais que eu senti para você, mas esse é o motivo que eu parei, né? Eu tive que parar com os vídeos, mas agora eu voltei e isso só fortificou ainda mais querer ajudar as mulheres a olharem para si mesmas, a compreenderem o seu limite, compreenderem o seu tempo, fortalecerem o seu emocional e ainda assim conquistarem os seus sonhos. Eu vou ficando por aqui, a partir de agora vocês vão me ver muito na internet e eu vou tentar cada vez mais equilibrar, né? Com equilíbrio, mas eu vou te ajudar e eu vou ajudar muitas mulheres a encontrarem essa harmonia de viver a sua história com muita leveza, com muita confiança e com muita saúde. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você conhece alguma mulher que está vivendo alguma situação parecida, algum desses sintomas, encaminha para ela e não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.